Olá, moçada, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Começando aqui mais uma aula do nosso intensivo, né, gente? E, moçada, hoje, aí, ó, Gabi tá aí, Daniela, Ludmila, Júlia, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Ananias também. E hoje, moçada, nós temos um desafio, hein? Desde o início do semestre, eu estou me preparando um pouco psicologicamente também para nossa aula de hoje. Por quê? É a aula mais apertada de todas, viu, moçada? Essa aula de hoje. Porque nós vamos cometer a ousadia, ousadia de falar de primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Só que essa aula é isso. Vamos lá. Então, assim, gente, nessa aula de hoje, é mais importante do que em qualquer outra aula desse nosso curso, a gente se lembrar da proposta de um intensivo, tá? Nessa aula de hoje vai ser fundamental vocês estarem com isso em mente a aula inteira. O intensivo, ele tem um propósito de revisar, fazer uma revisão rápida e pontuar uma coisinha ou outra, construir um ponto ou outro que ficou ali para construir. Mas não para construir conhecimento do zero, fazer os arcabouços, né, fazer toda a estrutura do conhecimento. Nas outras aulas, eu tentei trazer mais ou menos a mesma perspectiva que a gente traz numa aula normal, de intensivo, de extensivo, ou de terceiro ano, porque o tempo dava. Vocês viram que período junino a gente acelerou um pouco, mas deu para falar de tudo. Período colonial também, só que nessa aula de hoje, vocês vão ver que eu vou pular muita coisa. Então, para ajudar, o que eu fiz? Gruda aqui que isso é importante. Se é uma matéria, período imperial, né, Brasil Império, é uma matéria que você tem uma outra coisinha para construir, e sempre tem, né, gente? Uma pessoa tá ali faltando um. Ah, professor, fui fazer uma questão sobre questão Christie, não lembro direito. Outro, fui fazer sobre Guerra do Paraguai, não lembro direito. Fui fazer sobre a Guerra da Cisplatina, não lembro direito. Para ajudar todos vocês, essa aula de hoje é a aula que eu mais coloquei materiais à disposição, vocês devem ter reparado aí. São 4 materiais. Além dos slides dessa aula, e eu coloquei os slides completos, tá? De aula de extensivo. Por quê? Eu não vou destrinchar cada slide, eu vou passando bem rápido, vocês vão ver isso. Mas eu quero que vocês tenham material para poder pesquisar, para fazer as questões, para poder pesquisar, para poder construir um ponto que nessa aula você perceba que esteja faltando construir, entendeu? Uma fragilidade sua. Então eu coloquei os slides completos. Eu poderia fazer 20 slides e vamos embora, vou dar isso. Mas não, eu quis colocar eles completinhos, a gente vai passar rapidão por eles, mas eu quis deixar eles completos para vocês poderem pesquisar, ter um suporte para vocês. Afinal de contas, essa aula de hoje é muito corrida. Além disso, eu coloquei os meus resumos esquematizados, que eu preparo para vocês, meus alunos, com os pontos fundamentais de primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, primeira parte, segunda parte. Então, compartilhei 4 resuminhos esquematizados para vocês também, para ajudar vocês, já que a aula de hoje vai ser muito corrida. Beleza, gente? Você vê que, ó, tô preparando vocês psicologicamente e eu tô preparando desde o início do semestre. Então vamos lá, vamos começar, tem muita coisa para ver. Ela mais corrida do semestre, vou colocar ali nos slides pra gente, tá? E segura aí na poltrona, se você não segurar, você cai nas curvas, viu? Porque, nossa, hoje a gente vai 330 por hora na curva, gente. Hoje não tem tempo de... Vamos lá. Aqui, gente. Eu assustei lá no início do semestre, Gabi. Mas vamos lá. Gente, primeiro reinado, vamos primeiro falar do Império. Brasil Império é o segundo grande período da história brasileira, né? Primeiro macro período é Brasil Colônia, que vai ali das capitanias hereditárias até a independência do Brasil, né, até a emancipação política, 1822. O segundo macro período é esse que nós vamos analisar na aula de hoje, que é primeiro reinado, período regencial, e segundo reinado, o período em que o Brasil foi uma monarquia. Lembrando que o Brasil era uma monarquia entre repúblicas. Isso foi um distintivo do nosso país, né? O Brasil continuou sendo uma monarquia porque quem liderou nossa emancipação política foi o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, Dom Pedro I. Não é isso?
O período imperial é o segundo macroperíodo. O terceiro é a República, né, gente? Que vai da proclamação da República, 15 de novembro de 1889 até os dias atuais. O Brasil Império é subdividido em 3 períodos. Primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. O primeiro reinado é o reinado de Dom Pedro I, que governa de 1822 a 1831. E volta para Portugal. A gente vai entender isso. O período regencial é porque o filho dele, para quem ele abdicou o trono, que seria o nosso Dom Pedro II, depois, mais tarde, ele era muito novo, ele tinha 4 anos de idade. Então foi criada uma regência para governar o Brasil. Esse período das regências é o chamado período regencial, que vai de 1831, da partida de Dom Pedro I, até a ascensão de Dom Pedro II. Perdão. A ascensão de Dom Pedro II em 1840. Dom Pedro chegando ao poder em 1840, começa o segundo reinado, que é o período mais longo, tá? Que vai de 1840 até 1889, tá? Por isso, geralmente, a gente trabalha o início e a consolidação do segundo reinado, e depois a crise e a queda do segundo reinado. Hoje a gente vai trabalhar tudo. Belezinha? Vamos lá, começar do primeiro reinado. Gente, o primeiro reinado é um período muito conturbado, tá? A importância é a separação política de Portugal e a consolidação do Brasil como país independente, mas isso se deu a duras penas. Foi um período muito conturbado, a gente vai ver isso, tá? Aí, ó, José Bonifácio de Andrade, patriarca da independência, uma das lideranças das elites brasileiras, a principal, inclusive, junto a Dom Pedro I, para promover a independência, né, gente? Gente, mas apesar de a independência, ou melhor dizendo, a emancipação política, que cabe melhor, mais aceito pelos historiadores, ter acontecido em 1822, ela se insere num processo mais longo, né, gente? Um processo mais amplo, que é da crise do sistema colonial, a transferência da família real para o Brasil, que criou condições, a gente viu isso na última aula, e a própria Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, que coloca as elites portuguesas em confronto com as elites brasileiras, eles não vão se entender, e aí nós temos a separação política, não é isso? E a separação política, gente, em 22, ela tem 4 marcos importantes. O primeiro marco da independência é o dia do fico. É o momento em que Dom Pedro I, ainda não era Dom Pedro I, porque ele não tinha sido coroado, mas Dom Pedro de Alcântara, que seria o nosso Dom Pedro I, daqui adiante eu vou falar Dom Pedro até ele ser coroado, Dom Pedro, ele decide ficar no Brasil apesar das ameaças das cortes de Lisboa, dos revolucionários do Porto. Ameaça mesmo, ameaçam que ele iria ser preso, isso tudo, que ele estava desobedecendo as ordens de voltar para Portugal. E aí ele faz toda uma jogada política com isso, manda publicar e tudo mais, valoriza o passe dele. É o dia do fico, em 9 de janeiro de 1822. Tá? É o dia do fico. O segundo marco é o que nós conhecemos mais, é a proclamação da independência, o 7 de setembro, o famoso grito do Ipiranga, que se tornou a nossa data nacional, é o dia do feriado, não é isso? Outra data muito importante que rivalizou com a data do 7 de setembro nos primeiros anos foi a aclamação de Dom Pedro I, lá em 12 de outubro, como imperador do Brasil. Inclusive, gente, a princípio, nos anos seguintes à independência do Brasil, a data mais reconhecida e mais lembrada era a aclamação de Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I vai consolidando o 7 de setembro como a data nacional, por quê? Porque o 7 de setembro colocava ele mais em evidência. O príncipe solitário, que por sua própria glória e honra e decisão pessoal, resolve fazer a independência do Brasil. É o mito em torno do 7 de setembro, tá? Mas, na verdade, a aclamação de Dom Pedro, nos primeiros anos, era vista como a data mais fundamental. O 1º de dezembro termina esse processo, é o 4º marco, com a coroação de Dom Pedro, agora sim, coroado imperador, Dom Pedro I, imperador do Brasil. Beleza? Aqui, ó. O dia do fico, né, gente? Ele manda publicar essa frase toda bem feita para ele já fazer construir um imaginário em torno dele, né? Separa o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, né? O 7 de setembro, que foi promovida pelo próprio Dom Pedro I, porque no 7 de setembro ele está no centro, né? Na aclamação, o povo aclama ele. O povo é protagonista da aclamação no Rio de Janeiro. Já o 7 de setembro, não. Ele é o protagonista. Então, ressalta a importância e o valor dele. E diminui a importância das elites brasileiras que participaram dessa independência. Tá? Essa promoção da independência. Aqui, ó, a coroação. A Ana Mel quer saber emancipação política. Ana Mel, emancipação política é um termo mais correto para a independência do Brasil, tá? Nós fomos emancipados politicamente, mas independentes, economicamente, nós não ficamos, que a gente passou a ser dependente da Inglaterra. É por isso que os historiadores preferem usar o termo emancipação política ao invés de independência do Brasil. Ficou mais claro? Aqui, gente, em 1º de dezembro de 1822, nós temos a coroação de Dom Pedro I. Beleza? Aí completa a emancipação política, ou, como diz o senso comum, a independência do Brasil. Belezinha? Disponha. Aqui, ó, a coroa imperial do Brasil. É lá em Petrópolis, né? A bandeira imperial, feita por João Batista Debré, o verde, uma homenagem aos Orleans Bragança, o amarelo aos Habsburgo. E como eu disse para vocês, a princípio havia uma disputa entre o 12 de outubro e o 7 de setembro, né? Gente, a independência do Brasil não foi pacífica, houve guerra de independência, tá? Durou 1 ano e meio, ela é muito rápida, muito curta, muito bem cedida. O Brasil vence rapidamente a guerra, especialmente porque o Brasil estava ali com o apoio de Dom Pedro I. Dom Pedro I contratou mercenários de excelente capacidade, tá? Mercenários ingleses e franceses para fazer a guerra de independência. Aqui, ó, o general Pierre Labatut, mercenário francês, o almirante Lord Cochrane, que era um mercenário inglês. Então ele contratou uma marinha de aluguel, que é a marinha do Lord Cochrane, e um exército de aluguel, o exército Pierre Labatut, além das tropas portuguesas sediadas no Brasil, que Dom Pedro fez jurar fidelidade a ele. Então a guerra de independência do Brasil durou 1 ano e meio, ela é rápida, bem sucedida, e o Brasil rapidamente se torna independente. Depois nós passamos ao processo de reconhecimento da independência. Depois que um país fica independente, ele precisa ser reconhecido pela comunidade internacional.
como país independente. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos da América. Eles esperaram apenas o encerramento das guerras de independência. Assim que o Brasil venceu a última batalha de independência, os Estados Unidos providenciam o reconhecimento da nossa independência. Eles fazem isso por quê? Era uma política internacional dos Estados Unidos nessa época, do presidente dos Estados Unidos nessa época, o presidente James Monroe, por isso a doutrina ficou conhecida como doutrina Monroe. O que é essa doutrina? A doutrina de América para os americanos, era a frase que ele repetia. Tá? Como assim América para os americanos? Ele era contrário à recolonização da América Latina. Na década de 20, os países latino-americanos estavam lutando pela sua independência, ou melhor dizendo, pela sua emancipação política. E os Estados Unidos reconheciam e apoiavam a independência de todos os países latino-americanos. Tá? Em 25, nós temos o reconhecimento da independência sendo feito conjuntamente por Portugal e Inglaterra. Portugal e Inglaterra reconhecem conjuntamente a independência do Brasil, mas para isso fazem severas exigências, gente. E Dom Pedro I, negociando em nome do Brasil, acata essas severas exigências. Primeira exigência, o Brasil teve que pagar uma indenização, uma fortuna de indenização, 2 milhões de libras esterlinas, isso era muito dinheiro na época, para nossa antiga metrópole, Portugal. O Brasil foi o único país que indenizou sua metrópole, olha que coisa. O Brasil também teve que manter os tratados comerciais favoráveis à Inglaterra. Vocês se lembram daqueles tratados de 1810? Comerciais, tratado de amizade, navegação e amizade? Aliás, amizade, aliança, navegação e comércio. Os tratados de navegação e comércio que eram favoráveis aos produtos ingleses. O Brasil teve que se comprometer a renovar esses tratados que favoreciam os produtos ingleses para ter a sua independência reconhecida pela Inglaterra. Além disso, gente, olha que legal. O Dom Pedro I teve que reconhecer, teve que fazer um compromisso com os ingleses de extinguir o tráfico em 5 anos, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. Dom Pedro aceitou, tanto que em 1831 entra em vigor esse compromisso. É a Lei Anti-Escravista de 1831. Também conhecida como Lei Feijó. Só que essa lei foi absolutamente desprezada pelas elites brasileiras que não a cumpriram. Ela entrou para a história, depois de 31, como uma lei para inglês ver. Ou seja, isso aqui é só para os ingleses verem, a gente não vai cumprir não, que era o fim do tráfico de escravos. Uma lei que de fato consolidou o fim do tráfico de escravos é só a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, demora ainda, né? Vamos falar dela hoje. Beleza, além disso, o Brasil teve que se comprometer com Portugal a não aceitar a adesão das colônias portuguesas na África. A Angola e Moçambique queriam aderir, queriam fazer parte do Brasil. O Brasil teve que se comprometer a não aceitar, para receber o reconhecimento da independência de Portugal. Beleza, o Brasil independente. Agora o Brasil vai passar, logo depois da proclamação da independência e do finalzinho ali da Guerra de Independência, já em 23, o Brasil, gente, vai fazer eleições para uma Assembleia Constituinte para dar uma Constituição. Olha só, o Brasil, sabe? É a Assembleia Constituinte eleita de 1823. E eles chegam a montar um projeto constitucional, ou seja, o texto da Constituição ficou pronto. Foi apelidado na época de Constituição da Mandioca. Por que isso? Porque para você participar como cidadão, você tinha que comprovar uma quantidade de alqueires de mandioca plantada. Tá? Por que isso? Porque as elites brasileiras eram elites de agricultores, então eles tinham mandioca bastante plantada, a mandioca era a base da alimentação da população brasileira, farinha de mandioca. Já as elites portuguesas, que aqui estavam, não tinham fazenda, eles ganhavam dinheiro com exportação e importação. E na Assembleia Constituinte, gente, já existia uma rivalidade entre as elites tradicionais brasileiras e aquelas elites que tinham vindo de Portugal com a transferência da família real e que eram muito próximos do imperador Dom Pedro, que era chamado de Partido Português. Então já existia uma rivalidade entre o chamado Partido Brasileiro, formado por agricultores, pela elite tradicional brasileira, e do Partido Português, formado por mercadores, comerciantes de importação e exportação, muito ricos e muito próximos de Dom Pedro. A Assembleia Constituinte era formada predominantemente, majoritariamente, por membros da elite do Partido Brasileiro. E eles queriam excluir o Partido Português da participação política, então tem um caráter xenofóbico o projeto constitucional da mandioca. Para isso, eles criam esse sistema. Ó, você tem que ter terras e tem que plantar mandioca para excluir os portugueses. Só que Dom Pedro, que era muito próximo das elites portuguesas vivendo no Brasil, o Partido Português, que não tinha intenção de voltar para Portugal, tá, gente? Era chamado aqui de Partido Português, porque vieram com a família real em 1808, mas eles estavam aqui para ficar, e ficaram. O Dom Pedro, ele percebe essa jogada e ele não aceita promulgar a Constituição, o projeto constitucional de 23. Ele rasga essa Constituição, fecha a Assembleia Constituinte, manda prender os principais líderes do Partido Brasileiro, inclusive os irmãos Andrada, José Bonifácio de Andrada. Essa noite em que ele prende todo mundo e contrata juristas para escrever uma Constituição do jeito que ele queria, ele, Dom Pedro I, essa guinada autoritária do Dom Pedro I, fechando a Assembleia Constituinte eleita e rasgando a Constituição da Mandioca, é chamada de Noite da Agonia. Noite da Agonia, tá, gente? Depois disso, ele forma, aqui ó, Noite da Agonia, ele fecha o parlamento, ele prende e exila os irmãos Andrada, que eram líderes brasileiros, né, líderes da Assembleia Constituinte, ele tem essa guinada autoritária, e ele vai contratar alguns juristas para fazer uma Constituição do jeito que ele queria, que é a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Com uma diferença clara, o projeto constitucional de 23, chamado de Constituição da Mandioca, que não foi implantado, porque Dom Pedro não aceitou, ele era um projeto democrático, não chega a ser democrático, mas é um projeto de uma Constituição que seria promulgada, que seria eleita, né, feita por uma Assembleia Constituinte eleita. A Constituição de 1824, ela foi outorgada, isto é, de cima para baixo, ela foi imposta ao Brasil pelo Dom Pedro I. Uma outra diferença também, gente, é que na Constituição da Mandioca, você tinha 3 poderes, os 3 poderes clássicos do Montesquieu, né, gente? Executivo, Legislativo e Judiciário. Já na Constituição de 24, que foi de fato promulgada, havia 4 poderes.
além do executivo, legislativo e judiciário, você tinha um poder moderador, que era um poder executivo, era um poder exclusivo do imperador, gente, que dava um poder agigantado ao imperador. Então a Constituição de 1824, gente, ela teve um caráter autoritário e concentrador, especialmente pela instituição do chamado poder moderador, que era um poder que estava acima dos três poderes. O imperador, usando atribuições do poder moderador, ele poderia interferir nos outros três poderes, no poder executivo, legislativo, judiciário. Então era uma Constituição bastante autoritária, né, moçada? A nossa Constituição de 1824. Aqui o que eu falei para vocês, moçada. Na Primeira República, desculpe-me, no Primeiro Império, no Primeiro Reinado, nós temos ali dois partidos, tá? Duas facções políticas, para ser mais exato. Você tinha o chamado Partido Brasileiro e o chamado Partido Português. O Partido Português era formado por aquelas elites de comerciantes riquíssimos que vieram com a família real portuguesa em 1808 e quando vem a proclamação da independência eles resolvem ficar. E eles eram muito próximos do Dom Pedro I. Afinal de contas, o próprio Dom Pedro I também era português. Assim, eles também eram chamados de conservadores. Tá? Eles eram membros das elites vindas, eles predominavam na alta burocracia, no oficialato do exército e nos grandes comerciantes. Já o Partido Brasileiro, gente, eram membros das elites brasileiras, especialmente as elites latifundiárias, os grandes fazendeiros e escravistas agroexportadores. Tá? Eles defendiam um modelo institucional mais descentralizado, mais liberal, por isso que eles eram chamados também de liberais. Então eles queriam o quê? Uma Constituição menos concentradora, tanto que a Constituição da Mandioca, ela dá mais autonomia para as províncias, o que hoje são os estados, né? Aquela Constituição que não foi aplicada, porque Dom Pedro não gostou, não quis aplicar. Não foi promulgada, né? A Constituição da Mandioca, que era o projeto dos liberais, do Partido Brasileiro, dava muito mais autonomia para as províncias. Tinha três poderes. O imperador tinha que jurar a Constituição, e ele próprio tinha suas atribuições, que era do Poder Executivo, limitadas pelo Poder Legislativo, ou seja, pelo Congresso, né? Pela Assembleia Legislativa, pelo Poder Judiciário. Então, isso era a ideia do Partido Brasileiro. Durante todo o primeiro reinado, gente, você vai ter uma luta entre Partido Brasileiro e Partido Conservador, Partido Português, tá? Termina com a vitória do Partido Brasileiro, que expulsa Dom Pedro. Dom Pedro acaba indo embora, que ele era muito ligado ao Partido Português. Gente, em 1824, nós temos uma nova revolta em Pernambuco, mais ou menos pelos mesmos motivos de sempre, tá, gente? A Confederação do Equador, de 1824, Pernambuco tinha um caráter liberal e bairrista muito forte, era uma província muito rica, exportadora de açúcar, e eles começam essa revolta, proclama a emancipação, olha, Pernambuco proclama a separação do Brasil. E eles conseguem a adesão de outras províncias nordestinas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, tá? Principal causa, gente, as principais causas eram o descontentamento dos pernambucanos com o excesso de centralização política do Dom Pedro, lá da Constituição de 1824, que tinha sido acabado de ser implantada. E também, gente, eles eram muito descontentes com a influência portuguesa na vida política brasileira, ou seja, o Partido Português. Mesmo depois da independência, né? Porque eles ficaram aqui no Brasil. Quais eram os objetivos deles? Formação de um governo independente na região, eles estavam formando um país, gente. Chamava-se Confederação do Equador. Capital em Recife, tinha bandeira, que é essa bandeira que está na tela de vocês. Inclusive, a bandeira é Independência, União, Liberdade e Religião. Assim? Confederação. O olho que tudo vê aqui, porque é de inspiração maçônica, ou seja, são iluministas, né? Eles se inspiravam na Constituição norte-americana, né? Eles chegaram a convocar uma Assembleia Constituinte, gente, para fazer uma Constituição brasileira de caráter liberal. Só que esse movimento foi duramente reprimido e abafado antes deles fazerem a Constituição, tá? Porque você vai ter uma forte reação do governo imperial, repressão violenta do movimento, inclusive com participação do Lord Cochrane, o mercenário lá inglês que participou da independência do Brasil. Os dois grandes líderes, gente, eram o Frei Caneca e o Cipriano Barata. O Frei Caneca foi condenado à morte por fuzilamento e o Cipriano Barata foi condenado à prisão, tá? Quais foram as principais consequências para o governo imperial? Primeiro, agravou a situação econômica e financeira, gente, porque o governo imperial teve que gastar dinheiro com essa grande expedição militar para abafar e para conter a independência da região, gastou mais dinheiro, então isso vai aumentar os gastos militares e aumentar a crise econômica do governo, e também desgaste político do Dom Pedro I, ele está cada vez se desgastando mais, tá, gente? Ele ser expulso daqui pelas elites brasileiras, tá? Aqui, ó, o exército imperial, comandado pelo Thomas Cochrane, o nome mais correto é Cochrane, talvez eu conheci o inglês e me corrigiu, é Cochrane. Vamos lá, gente. São 6h30. A gente tem até às 7 para terminar a segunda reinada. Por isso tem que ser rápido mesmo, viu, Isa? Expliquei no início da aula, porque a gente tem muita coisa para falar. E a primeira reinada nem é o mais rápido, nem é o mais longo, viu, Anjinho? A segunda reinada é o mais longo, tá? Não tem jeito de ir mais lento que isso, viu, Anjinho? Mas, como eu disse, tem os resumos esquematizados para vocês. Eu coloquei os slides completos. Bom, vamos embora. Aqui, moçada. Outra guerra que acontece nessa época é a Guerra da Cisplatina. Guilherme e demais, mercenário é aquele que tem um exército de aluguel. É diferente, hoje, por exemplo, é crime internacional, é proibido pela ONU. Mas existe, viu? É proibido, mas tem gente que faz. Tem alguns Estados Unidos, Rússia. Mas mercenário é isso, são soldados de aluguel, que fazem uma guerra de aluguel. São mercenários, tá bom, querido? Vamos lá, gente, Guerra da Cisplatina. Gente, a Guerra da Cisplatina é o conflito que leva à independência do Uruguai. O Uruguai, quando a gente fica independente de Portugal em 1822, o Uruguai era parte do Brasil, tá? Era uma província brasileira, a província Cisplatina, tá? E entre 25 e 28, eles fazem uma guerra de independência e acabam conseguindo, tá, gente? A história é antiga, eles tinham sido colonizados por espanhóis, por isso que os uruguaios hablam espanhol, não é isso? Eles falam espanhol. Mas o Dom João VI conquistou a região, e aí o Dom Pedro I assumiu, né, depois da independência, e eles fazem a independência. São 3 anos de guerra.
vai ter a mediação inglesa para encerrar o conflito, e você vai ter ali a assinatura do encerramento do conflito em 28, em que o Brasil aceita a criação de um novo país, essa espécie de estado tampão entre Brasil e Argentina, né? E aí você tem a criação do Uruguai, Uruguai, beleza? Aqui, ó, os 33 orientales, os heróis uruguaios que proclamam a independência do Uruguai, e aí eles têm 3 anos de guerra para ficar independentes de nós, tá? É outra coisa que vai ajudar a fragilizar a posição de Dom Pedro I, porque ele perde a Guerra da Cisplatina, né, porque afinal de contas o Uruguai faz a sua independência, isso também vai isolar mais politicamente ele, isso vai aumentar os gastos militares, o que vai prejudicar, vai piorar ainda mais a situação econômica do Estado brasileiro, tá? Moçada, entre 25 e 28, nós temos a crise de sucessão do Estado português, beleza? O que acontece? Em 26, faleceu lá em Portugal Dom João VI, o pai de Dom Pedro I. Dom Pedro I era o príncipe mais velho. Tá? Então, Dom Pedro I do Brasil ele tem direito a suceder o trono português. Inclusive, ele chega a ser aclamado Dom Pedro IV lá em Portugal. E ele era rei aqui, gente. Imagina. As elites brasileiras, moçada, reagem fortemente a isso. Porque as elites brasileiras tinham medo do Brasil de haver uma reunião entre Portugal e Brasil novamente, depois de tudo que eles fizeram. Então, as elites brasileiras reagem fortemente a essa possibilidade. Dom Pedro I, que a essa altura já era Dom Pedro IV de Portugal, ele vai abdicar para acalmar os ânimos aqui. Porque as elites brasileiras, por dessa altura, não aceitavam que ele assumisse o trono de lá, não. Tá? E aí, inclusive, dá um ultimato. Fala, se você realmente assumir o trono de lá, volta para Portugal, que a gente vai resolver alguma coisa aqui. Inclusive, havia até a ameaça de proclamar a república aqui. Dom Pedro I, para acalmar os ânimos, ele vai abdicar em favor da sua filhinha mais velha, que era a Dona Maria da Glória. Só que ela era muito novinha, gente, tá? Ela era menor de idade. Como ela era menor de idade, ele vai colocar o irmão mais novo dele, que tinha voltado para Portugal, junto com a mãe dele, desde 1821, Dom Miguel, como o príncipe regente, enquanto a Mariazinha fosse menor de idade. Então ele coloca o irmão, o Dom Pedro, ele primeiro coloca o irmão mais novo dele, que era Dom Miguel, o príncipe Dom Miguel, para ser o regente, enquanto a Mariazinha, a quem ele abdicou, que era a filha mais velha de Dom Pedro, fosse menor de idade, tá? Só que aí o que acontece, moçada? O Dom Miguel só espera a Mariazinha chegar lá em Portugal, tadinha. Ela chegou lá, Dom Miguel deu um golpe de Estado e se proclamou rei de Portugal. Olha que coisa. Moçada, começou uma guerra civil em Portugal. Olha que doideira. Uma parte das elites, do exército e das pessoas em Portugal ficaram do lado de Dona Maria, da Mariazinha, tadinha. Que agora, né, o tio estava indo contra ela. E outra parte dos militares, das elites portuguesas e da população ficou do lado de Dom Miguel. Essa guerra civil continua até 1831, quando Dom Pedro I acaba indo embora para Portugal. Já vou dar cenas lá dos próximos capítulos, daqui a pouco a gente fala. Ele volta para Portugal, entra na guerra e vence o irmão. E aí ele se consolida como Dom Pedro IV, né, em 1831, encerra a guerra civil em Portugal, e aí abdica, dessa vez garante, né, a transferência da coroa para sua filhinha, Dona Maria, que vai ser a Dona Maria II em Portugal. Dona Maria II, belezinha, moçada? Resultado, mais uma coisa, ó, resultado da crise de sucessão do trono português. De novo, desgasta Dom Pedro mais ainda com as elites brasileiras. Olha o tanto de coisa que está desgastando ele, gente. Confederação do Equador desgasta a economia brasileira e a posição política do Dom Pedro. A Constituição de 24, né, a guinada autoritária do Dom Pedro, desgasta politicamente Dom Pedro junto às elites brasileiras. A crise de sucessão do trono português, gente. Ou seja, essa preocupação danada do Dom Pedro com as questões portuguesas. Desgasta o Dom Pedro com as elites portuguesas, brasileiras. Eu estou contando aqui para vocês os desgastes que ele vai sofrendo, para você entender que em 1831, quando as elites brasileiras expulsam ele daqui praticamente, não foi do nada. Ele vinha se desgastando há anos, por causa de várias coisas. Tá? Aqui, ó. Elementos que enfraqueceram politicamente Dom Pedro I, a ponto dele acabar sendo expulso daqui, pelas elites brasileiras. Ele foi praticamente expulso, viu, gente? Ele abdicou por livre e espontânea pressão, viu? Escalada autoritária a partir do fechamento da Constituinte em 1823, é quando tem a Noite da Agonia, ele fecha a Constituinte e impõe a Constituição dele. Os tratados de reconhecimento da independência foram desvantajosos, né? Ele aceita manter o tratado de comércio vantajoso para os ingleses, né? Ele paga indenização, tudo isso também calou fundo com as elites brasileiras que não gostaram. A Confederação do Equador, gente, piorou a situação econômica do Brasil, que ele teve que gastar dinheiro com isso, e ele vai reprimir as lideranças lá, que desgastam ele. A Guerra da Cisplatina também custou uma nota, e ainda pegou mal para ele, porque ele perdeu a guerra. Ele teve que reconhecer a independência da Cisplatina, que é o nosso irmão Uruguai. E a excessiva preocupação com as questões políticas portuguesas, desde a crise de sucessão portuguesa, né, em 25, porque o irmão dele estava usurpando o trono da filha dele, né? E por fim, nós temos a Revolução Liberal na França em 1830. Gente, na França aconteceu uma Revolução Liberal em 1830 e a França era muito influente no mundo inteiro. As elites brasileiras, que eram muito ilustradas, acompanhavam o que estava acontecendo na França, compararam o Dom Pedro I ao rei Carlos I, que era o rei absolutista francês, que os franceses estavam depondo do trono lá em 1830. Então eles fizeram esse link, essa comparação. Outra coisa que ajudou a isolar politicamente Dom Pedro. Dom Pedro chega em 1830 absolutamente isolado politicamente, sem apoio das elites brasileiras. Aí nós temos, por fim, o assassinato do Líbero Badaró, que era o principal jornalista de oposição, tá, gente? Era um jornalista liberal, que adorava falar mal do Dom Pedro I, acusava ele de autoritário, de absolutista. Ele acabou sendo assassinado, e aí descobriu-se que o assassino era um amigo pessoal de Dom Pedro, tá, gente? Inclusive do Partido Português. Isso gerou uma comoção muito grande. E aí, o que aconteceu? Quiseram criar uma manifestação a favor do Dom Pedro lá na cidade do Rio de Janeiro, na capital. E tinha gente que era apaixonada do Dom Pedro, defendia com unhas e dentes. Já tinha outras pessoas que eram muito críticos dele, queriam que ele fosse embora também de maneira apaixonada.
No dia que foram criar um grande evento, né, o Populares, foram criar um grande evento para receber o Dom Pedro, que o Dom Pedro tinha feito uma viagem para Minas Gerais. Quando ele estava voltando da viagem, os apoiadores de Dom Pedro se vestiam de verde e amarelo, que eram as cores da bandeira, que eram as cores da família imperial. Os Orleans Bragança, verde, amarelo, os Habsburgo. Os que eram contra Dom Pedro se vestiam de preto. Lá pelas tantas, esses dois grupos, antes até do Dom Pedro chegar na cidade, entram em conflito. Ninguém sabe como é que começou, mas é fácil de entender, né? Começa o conflito, fica 3 dias de conflito, batalha campal, na cidade do Rio de Janeiro. É a chamada Noite das Garrafadas. Depois disso, gente, não tinha mais clima para o Dom Pedro ficar no Brasil. É por isso que o exército brasileiro cerca Dom Pedro e fala: ó, Dom Pedro, não tem mais clima, o senhor tem que ir embora. É por isso que ele abdica em favor do seu filhinho, tinha 4 anos de idade, e vai embora para Portugal. Beleza, moçada? Vamos ver aqui. Então, em 7 de abril de 1831, nós temos a abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho, volta para Portugal. Lá em Portugal, ele vence a guerra civil, abdica em favor da filha dele, que vai ser Dona Maria II, e morre em 1834. Ele tinha uma saúde muito frágil, ele tinha epilepsia, tinha problemas venéreos, e caiu de cama, acabou morrendo em 1834. Tá? Aí começamos o segundo período do Brasil Império, que é o período regencial. Por que regencial? Porque o Pedrinho, moçada, que seria o nosso Dom Pedro II, tinha 4 anos de idade. Pela Constituição de 1824, que continuou em vigor até a proclamação da República, é a Constituição em vigor. No caso da menoridade do príncipe herdeiro, ou seja, se ele fosse menor de 18 anos, deveria se eleger uma regência trina na Assembleia. Na Assembleia, que fazia às vezes de Congresso, tá, gente? Você tinha o Senado e a Assembleia Legislativa. Tinha que se eleger uma regência trina, 3 parlamentares, para governar o Brasil, enquanto o Pedrinho fosse menor de idade. Bom, é esse que é o período regencial, que vai de 1871 até a coroação do Pedrinho, que agora já Pedro, né, Dom Pedro II, em 1840. Gente, o período regencial em si é subdividido em 4 períodos, tá? Um primeiro período muito curtinho, que é a regência trina provisória, que aconteceu porque os parlamentares, quando Dom Pedro I abdicou, os parlamentares, eles estavam de férias, recesso, 3 meses de recesso. Então, os poucos deputados que tinham ficado no Rio de Janeiro elegeram uma regência trina provisória, até os deputados voltarem de férias para eles poderem eleger uma regência trina permanente, tá? Então, a provisória dura só de abril a julho de 1831, toma só aquelas primeiras decisõezinhas, avisa os embaixadores da situação, paga as contas dos funcionários públicos, não toma nenhuma decisão importante. Já a regência trina permanente é formada por 3 regentes, que vão governar o Brasil de 31 a 35. Depois, moçada, eles fazem uma emenda constitucional, isto é, uma mudança na Constituição, chamada Ato Adicional de 34, em que eles mudam, entre outras coisas, a regência de trina para una. E aí é eleito para ser regente uno, ou seja, regente único, Diogo Antônio Feijó. Só que o Diogo Antônio Feijó, que é esse senhor aqui, ele teve um governo muito difícil, muito conturbado, especialmente por conta das rebeliões regenciais, que a gente vai ver. Ele acaba tendo que abdicar. Ele renuncia. Abdicar não, que ele não era rei. Ele teve que renunciar em 37. Aí é eleito o arquival dele. O arquival do Diogo Antônio Feijó era Araújo Lima. Aí eleito para completar a regência Araújo Lima. Em 1840, você vai ter Dom Pedro II sendo coroado, encerra o período regencial. Aqui, gente, a regência trina provisória, vocês não precisam decorar os nomes, né? Mas eu sempre gosto de mostrar, são pessoas de carne e osso, né? O senador Vergueiro, o Marquês de Caravela, o Francisco de Lima Silva, eles governam durante 3 meses, enquanto os outros não voltam das férias. Quando os outros voltaram das férias, aí você vai ter a eleição dos 3 regentes permanentes. Francisco de Lima Silva, que era da provisória, é eleito para permanente, o Marquês de Monte Alegre e o Bruno Braulio Muniz. Moçada, uma coisa importante. Gabriela, havia uma discussão sobre o poder moderador durante o período regencial, tá? É por isso que no ato adicional de 34, eles vão resolver essa discussão, que tinha gente que dizia que na falta do imperador, o poder moderador ficava dormente, suspenso. Outros diziam que não, que era o Conselho de Estado que assumiria. Para evitar esse problema, lá em 34, eles colocam no ato adicional que o poder moderador, inclusive o Conselho de Estado, estavam suspensos até ser coroado o novo imperador. Mas de 31 até 34, esse debate era muito acalorado, viu, Gabriel? O Partido Português, o antigo Partido Português que vai formar o Partido Conservador, dizia que continuava valendo, já os liberais diziam que não estava valendo. Beleza? Aqui, gente, uma coisa importante sobre o período regencial é a evolução dos partidos, tá? Vocês se lembram que lá no finalzinho do primeiro reinado, havia o Partido Português e o Partido Brasileiro, não é isso? O Partido Português, gente, vai se transformar com a ida de Dom Pedro I para Portugal em Partido Restaurador, cuja principal proposta era o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Então, o antigo Partido Português, que eram amigos de Dom Pedro, vão ficar pedindo ele para voltar. Esse partido que pede ele para voltar se chama Partido Restaurador. Só que o Partido Restaurador, moçada, ele tem vida curta, porque Dom Pedro morreu em 1834. Então, o Partido Restaurador mandava Dom Pedro voltar. Como é que ele vai voltar se ele morreu em 34? Aí você vai ter uma reformulação do Partido Restaurador, que vai formar o chamado Partido Regressista, junto com uma ala mais conservadora, ou seja, mais à direita, do chamado Partido Liberal Moderado. Mas deixa eu voltar aqui, ó. O Partido Brasileiro também se dividiu, tá, gente? Você vai ter o liberal moderado e o liberal exaltado. Os liberais moderados, eles eram mais liberais, eles queriam mais descentralização do poder, mais poder para as províncias, eles eram críticos do poder moderador, do autoritarismo da Constituição de 1824, queriam reformas nesse sentido. No entanto,
O Partido Liberal Moderado não tocava na questão da escravidão, não falava em questão de proclamar a república, então por isso que eles eram mais moderados. Já o liberal exaltado eram chamados assim os liberais mais radicais. Aqui você tinha de tudo, você tinha os republicanos, você tinha já pessoas falando em abolição da escravidão, ou condenando a escravidão, querendo um modelo federativo, mais parecido com o modelo dos Estados Unidos, dando mais autonomia para as províncias, transformando elas em estados. Esses eram os chamados liberais moderados, tá? O Partido Liberal exaltado, aliás. O Partido Liberal Moderado, gente, ele se dividiu. A parte mais à esquerda do Partido Liberal Moderado vai se juntar com o Liberal Exaltado e, em meados do período regencial, formar o Partido Regressista, que tinha como defesa o quê? Por que eles eram regressistas? Eles queriam voltar à pureza da Constituição de 1824. Então eles eram mais conservadores, gente, mais de direita. Ah, não, mais de esquerda, né? Era o Partido Progressista. O Partido Progressista, ao contrário, estava falando do regressista, que pega a parte mais à direita do Liberal Moderado, junto com o Partido Restaurador, e forma o Partido Regressista, que eram mais concentradores de poder, queriam voltar à pureza da Constituição de 1824, eles eram mais de direita, o Partido Regressista. O Partido Progressista, ao contrário. Eles eram mais liberais, eram a favor de mais descentralização do poder, dar mais poder para as províncias, eram críticos do autoritarismo da Constituição de 1824. E no finalzinho do período regencial, na transição para o segundo reinado, o Partido Regressista passa a se chamar Partido Conservador, e o Partido Progressista passa a se chamar Partido Liberal, que são os dois grandes partidos do segundo reinado. Belezinha? O Partido Conservador, Marcele, mal comparando, porque direita e esquerda é uma dicotomia que varia de acordo com a época, o lugar, assim, a gente tem sempre que olhar isso com ressalva. Mas, para ser didático, o Partido Conservador era um partido mais de direita e o Partido Liberal era um partido um pouquinho mais à esquerda. Belezinha? Tranquilo. Aqui, gente. Basicamente, eu coloquei aqui o resumo do que eu acabei de explicar, tá bom? Vamos à frente. Aqui é o Partido Progressista, o Partido Regressista, que se torna um Partido Liberal e um Partido Conservador no final do período. Gente, de 31 a 34, nós temos ali as reformas progressistas, ou reformas descentralizadoras, tá? Marcado por isso. Em 31, você tem a criação da Guarda Nacional, que era uma guarda comandada pelos líderes mais importantes das províncias. Províncias é o que hoje são os estados. Tá bom, gente? Hoje, por exemplo, naquela época tinha a província de Goiás, que reunia o território que hoje é do estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Beleza? Então a Guarda Nacional deu muito poder para as elites provinciais, por isso foi uma medida de descentralização. Tá? Para você participar da Guarda Nacional, você tinha que ser das elites. Era só menino, filhinho de papai, das famílias mais tradicionais que participavam da Guarda Nacional, aí ficava dispensado de servir o exército. Em 32, você tem um Código de Processo Criminal que dá muito poder para os chamados juízes de paz, que eram escolhidos nas províncias, com muito poder dos coronéis. Então, assim, o Código de Processo Criminal também foi um processo de descentralização, porque deu poder para os juízes escolhidos nas províncias, que eram chamados de juízes de paz. O juiz que era escolhido no Rio de Janeiro, gente, era chamado de juiz de fora. Mal comparando, o juiz de paz é como se fosse o juiz estadual. O juiz de fora é como se fosse o juiz federal, tá bom? E o Código de Processo Criminal aumentou muito as atribuições do juiz de paz. Então, também foi uma medida de descentralização, ou seja, uma reforma progressista. E em 34 nós temos o ato adicional, que é a principal reforma progressista, uma emenda constitucional. Mas eu vou passar aqui para vocês verem tudo isso em slides, que foi mais fácil. Aqui, ó. Em 31 é criada a Guarda Nacional, que era formada pelas elites provinciais, você tinha que ter uma renda acima de 100 mil reais, ou seja, tinha que ser um filhinho de papai, tinha que ser nascido em berço de ouro para participar da Guarda Nacional, ficava dispensado de servir o exército e representou uma descentralização do poder, gente, porque colocou uma força armada, uma força, né, militar nas mãos das elites provinciais. O papel dela oficialmente era conter sublevações nas províncias. Havia também o Código de Processo Criminal em 32, que foi uma medida de descentralização, que deu mais poder para os juízes de paz, que eram eleitos nas localidades, e retirou atribuições dos juízes de fora, que eram escolhidos no Rio de Janeiro. Também foi uma medida de descentralização. E o ato adicional? O ato adicional tem mais coisas importantes. É uma emenda constitucional, isto é uma mudança feita na Constituição de 1834, tá? Representou o ápice das reformas descentralizadoras, ou seja, as reformas progressistas. Os antigos conselhos provinciais das províncias, que não tinham poder nenhum, não tinham poder nem executivo nem legislativo, são reformados e transformados em assembleias provinciais, com o poder de fazer leis provinciais e poderes executivos, de formar uma administração na província. Então, aumenta muito o poder das províncias, tá? Suspende o poder moderador, como eu disse para a Gabriela, não é isso? O ato adicional vai suspender o poder moderador e o Conselho de Estado enquanto Dom Pedro II não fosse coroado, tá? E você vai ter, e é isso, basicamente, muda também a regência. A regência era trina, passa a ser una, e aí eles vão eleger Padre Diogo Antônio Feijó como regente uno. Era para ele ser regente uno, gente, de 35 até 38, só que ele fica muito isolado e acaba renunciando em 37, tá, gente? Por que ele ficou tão isolado? Porque estouraram no Brasil várias revoltas nas províncias. Tá? São as rebeliões regenciais, ou as rebeliões provinciais do período regencial. São várias, gente. As principais são a cabanagem do Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia. Tem também as revoltas dos malês, que eram dos escravos malês, né? Que eram islâmicos, sabiam escrever e tudo mais, que acontece em Salvador. A Guerra dos Farrapos, gente, que foi a mais longa, no Rio Grande do Sul, que dura, ou também conhecida como Revolução Farroupilha, que dura de 35 a 45, né? Os detalhes de cada uma, a gente, infelizmente, não tem condições de falar, tá, gente? Porque, por exemplo, numa aula de terceiro ano, eu passo uma aula só falando sobre rebeliões regenciais. Então, eu coloquei aqui os resuminhos esquematizados, mas é só factual. Isso aqui é coisa mais factual, uma coisinha que não precisa, né, nem entrar em detalhes, porque não é tão complexo assim, não, tá, gente? Moçada, e aí nós temos José Ari, em Goiás não, tá? Aí nós temos a regência una
de Araújo Lima, porque o Diogo Antônio Feijó teve que renunciar, estava isolado politicamente, né, gente, por causa das rebeliões regenciais, ele perdeu moral, renunciou, foi eleito o líder dos regressistas. Lembra dos caras mais de direita, mais conservadores, Partido Regressista, que logo depois se torna o Partido Conservador? Esse cara que está na tela era o líder deles, o Pedro de Araújo Lima, que era pernambucano, senhor de engenho, conservador até o tutano do osso. Tá? Ele é o início do chamado regresso conservador. Porque de 31 a 34, nós temos as reformas progressistas. De 37 a 40, ou seja, da renúncia do padre Feijó, ascensão do Araújo Lima até a coroação de Dom Pedro II, nós temos o regresso conservador. O principal ato do regresso conservador, gente, é o chamado ato interpretativo do ato adicional. Ou lei interpretativa do ato adicional, também é chamado assim. Que promove uma reinterpretação do ato adicional, dando um caráter mais centralizador àqueles dispositivos. Por exemplo, pelo ato adicional, as províncias tinham direito de fazer leis provinciais. Pelo ato interpretativo, teriam esse direito desde que houvesse a concordância da Assembleia Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja, tira o poder, né, gente? É isso. Moçada, em 1840, nós temos ali o Clube da Maioridade, que é o grupo que queria que Dom Pedro assumisse o trono. Por quê, gente? Porque isso seria o ápice da centralização política, e também, ou seja, era uma defesa dos conservadores, dos regressistas que estavam no poder, e também seria uma forma de consolidar ou proteger a integridade nacional, gente, por conta das rebeliões regenciais. Dom Pedro, mesmo como príncipe herdeiro, ele era um elo, era um ponto de união. Essas rebeliões provinciais, eles falavam assim, eles faziam vivas ao imperador menino, tal. Então ele seria uma forma de impedir o esfacelamento do Brasil, tá, gente? Agora, quem vai promover o chamado golpe da maioridade? Por que chamar de golpe? Porque a Constituição de 1824 dizia que ele tinha que assumir o poder com 18 anos. Ele assumiu com 14. Ou seja, vai contra a Constituição, é um golpe, né? Só que é o chamado golpe da maioridade, que antecipa a maioridade de Dom Pedro I para 14 anos. Ele tinha 15 anos incompletos, tá, gente? Por isso que às vezes aparece 15 anos, 15 o quê? Incompletos, ou 14 anos. Beleza? Quem vai promover? O Partido Liberal. O Partido Liberal promoveu o golpe da maioridade. Aí começamos o segundo reinado, moçada, que vai de 1840 a 1889, é o governo de Dom Pedro II. Eu respondi a Josi, né, Josi, que não teve rebelião regencial aqui em Goiás. Belezinha? Gente, vamos lá. Primeira parte do segundo reinado, que é a ascensão de Dom Pedro à Guerra do Paraguai. É o período de consolidação, de apogeu do segundo reinado, que vai de 1840 a 1864. Vamos lá. Aqui, gente, vamos pra frente. Gente, Dom Pedro, ele nomeia um ministério liberal, porque quem apoiou a antecipação da maioridade dele foi o Partido Liberal, tá? E os liberais, para formar maioria na Assembleia, eles vão usar da violência, gente, nas urnas. O voto era aberto. Você tinha que declarar voto. Então eles vão usar da violência. É por isso que as eleições que elegeram uma maioria liberal na Assembleia em 1840 passaram para a história como nome de eleições do cacete. Que horror, né, gente? O uso da violência. Que viram uma coisa constante durante as eleições do Segundo Reinado até a Primeira República, tá? Eleições do cacete em 1840. É a consolidação ali do voto de cabresto, tá, gente? O uso da violência para obrigar as pessoas humildes a votar em quem o partido queria. Aqui, gente, em 1841, Dom Pedro troca o gabinete novamente, porque Dom Pedro, utilizando o poder moderador, que agora ele era o imperador, tinha um poder moderador, ele podia trocar o gabinete. Diferente da monarquia inglesa, por exemplo, que o gabinete só é referendado pela rainha, agora pelo rei Carlos III, né? Charles III. Aqui no Brasil, não. Aqui, o poder moderador é que definia o gabinete. Ele escolhia o primeiro-ministro, e aí dissolvia a Assembleia Legislativa, e aí ia ter eleições, e quem cuidava das eleições era o primeiro-ministro. Na base da violência, ele sempre formava a maioria para ele, tá? Em 41, o Dom Pedro começa a fazer isso. Ele já tira lá os liberais e coloca o Partido Conservador no poder. Os liberais não aceitam, gente. Não aceitam. É aí que você vai ter as revoltas liberais de 42, que são reprimidas. Elas são duramente reprimidas. E aí, Dom Pedro, gente, ele durante todo o seu governo, gruda aqui que isso é importante, ele faz um revezamento constante dos dois partidos no poder, do Partido Conservador e do Partido Liberal. Os jornalistas, naquela época, chamaram isso de ciranda dos partidos, quando aquela brincadeira, ciranda, cirandinha, né? Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Marcelo, primeiro-ministro, é o chefe de governo no sistema parlamentarista. É porque o Brasil era uma monarquia parlamentarista. Tá bom? Presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Então, o presidente é ao mesmo tempo que naquela época era o imperador e o primeiro-ministro. Porque presidente é chefe de governo e chefe de Estado ao mesmo tempo. Tá bom? Então, o primeiro-ministro não é a mesma coisa que o presidente, não. O primeiro-ministro é chefe de governo. O chefe de Estado era o imperador. Tá bom? Ah, não. Isso aqui é diplomacia. Isso aqui é diplomacia. Tá bom? Gabriela. Tá escrito aqui, ó. Diplomacia. É o Dom Pedro trocando os dois partidos porque ele era diplomático. Ele queria ficar bem na fita com os dois partidos. Entendeu, Gabriela? Ele ficava trocando o Partido Conservador e o Partido Liberal no poder, porque isso ressaltava o seu poder pessoal. Belezinha? Então, era uma das práticas do Dom Pedro. Era a ciranda dos partidos. O revezamento dos partidos no poder, que ressaltava o poder de Dom Pedro II. Beleza? Outra característica institucional do segundo reinado, gente, é o parlamentarismo às avessas. Que é essa característica, né? Por que era às avessas, gente? Porque quando a gente compara com o parlamentarismo inglês, que é o padrão, o rei, gente, ele reina, mas não governa. Então, quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento, e quem escolhe o parlamento é as eleições. Aqui no Brasil, no segundo reinado, era um sistema parlamentarista às avessas. Tudo começava com o imperador escolhendo seu primeiro-ministro de preferência, dissolvia o parlamento, e quem cuidava das eleições? Esse primeiro-ministro aqui. Que aí a fraude e a violência nas eleições reinava, e aí esse primeiro-ministro formava uma maioria do parlamento do seu partido.
tá bom? É por isso que era o parlamentarismo às avessas. Em vez de o povo escolher o primeiro-ministro e o rei referendar, era o imperador que escolhia o primeiro-ministro e esse primeiro-ministro controlava as eleições e fazia a maioria no parlamento. Belezinha? Gente, os dois partidos, como Dom Pedro se ressaltava muito, Dom Pedro estava acima dessas disputas políticas, ficava revezando os dois partidos, tinha uma ascendência muito grande por conta do poder moderador, e também porque... Não, vou continuar aqui. Esses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, foram ficando muito parecidos, gente. Vocês se lembram que lá no iníciozinho eles eram diferentes. O liberal, né, era mais de esquerda, queria mais descentralização do poder, era mais crítico do poder moderador, enquanto os conservadores eram mais centralizadores, mais autoritários, mais próximos do imperador, do poder moderador também. Com o tempo, os dois partidos foram ficando muito parecidos na prática. Até porque eles vinham de bases econômicos sociais próximas, gente, muito parecidas. Os dois partidos eram formados por gente rica, fazendeiro rico, basicamente era isso. Membros do Partido Conservador Brasileiro, fazendeiros muito ricos. Membros do Partido Liberal Brasileiro, fazendeiros muito ricos. Então eles eram muito parecidos. É por isso que o senador Holanda Cavalcante fala essa frase, que cai muito em vestibular. Nada se assemelha mais a um conservador do que a um liberal no poder. Ele falou, inclusive, os apelidos dos dois partidos, né? Saquarema e Luzia. Porque os dois partidos foram ficando muito parecidos de fato. Eles eram chamados na época de farinha do mesmo saco. Beleza? Gente, tarifa Alves Branco. Gente, tarifa Alves Branco foi a tarifa que deu cabo, encerrou aquelas vantagens econômicas que os ingleses tinham desde 1810 no Brasil. Vocês devem se lembrar da lei de Navegação e Comércio de 1810, que os produtos ingleses entravam mais baratos. Depois, quando Dom Pedro I negocia nosso reconhecimento da independência, ele renova esses tratados por 20 anos, lá em 1824. Quando que vão expirar esses tratados que davam vantagem aos produtos ingleses? 1844. É aí que o Brasil, o parlamento brasileiro, edita uma nova lei, feita, né, produzida por esse cara aqui, ó, Visconde Caravelas, Manuel Alves Branco, que era do Partido Liberal. Ele era o primeiro-ministro nessa época, tá? Ele era ministro das Finanças em 44, depois ele se torna primeiro-ministro brasileiro. E o que ele faz? Eles aumentam as tarifas alfandegárias de importação dos produtos ingleses. Isso vai aumentar a arrecadação tributária no Brasil, porque o Brasil dependia muito de tributar importação e exportação. Como exportação é muito difícil de tributar, tributavam as importações. Então aumentou muito a arrecadação tributária, melhorou muito a competitividade dos produtos manufaturados brasileiros. Então isso aqui vai ajudar a ter um surto manufatureiro no Brasil. Manufatura, gente, é um ancestral da indústria, tá? O surto manufatureiro que vem depois da tarifa Alves Branco, a gente chama de Era Mauá, por conta do maior industrial dessa época, que era o Visconde de Mauá, Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá. E é claro que houve reações contrárias, gente. Os ingleses ficaram pé da vida, tá? Os ingleses, inclusive, vão retaliar com a Bill Laberdeen. O que é Bill Laberdeen? Os brasileiros, desde 1831, tinham assinado o tratado tinham promulgado o tratado que Dom Pedro I tinha assinado com os ingleses, proibindo o tráfico de escravos. Só que essa era a lei para inglês ver. O Brasil não cumpria essa lei. Como a tarifa Alves Branco foi muito mal vista pelos ingleses, porque diminuiu muito os lucros dos ingleses com as suas exportações para o Brasil, os ingleses vão editar a Bill Aberdeen, a lei Aberdeen, desse senhor aqui, que é o Sir George Hamilton Gordon, o Conde de Aberdeen. O que dizia? Que se qualquer navio estivesse traficando escravos no Atlântico, ele seria tratado como navio pirata. Gente, isso aqui era para atingir o Brasil, porque o Brasil é o maior traficante de escravos do planeta, para retaliar a tarifa Alves Branco, que foi prejudicial aos produtos ingleses, tá? E vários navios brasileiros acabaram sendo presos e os traficantes de escravos sendo julgados nos tribunais ingleses, inclusive condenados à morte por enforcamento. Bom, por conta disso, Brasil e Inglaterra, depois da Bill Aberdeen, chegam à beira de um conflito armado, moçada. Os navios ingleses chegam a trocar tiros com o Forte de Copacabana, em 1849. É aí que o Brasil, nesse contexto de pressão internacional, quase numa guerra com a Inglaterra, vai editar uma lei proibindo o tráfico de escravos finalmente. A lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico de escravos. Essa é uma lei que pega, a fiscalização vai reprimir duramente. Então, por quê? Porque o Brasil, as elites brasileiras não queriam uma guerra com a Inglaterra. Nos anos 40, eles importaram escravizados assim, à torta e à direita, então eles já estavam com os estoques bastante carregados, podiam esperar um tempo, tá? Lei Eusébio de Queiroz. Outra lei, desse mesmo ano, editada logo depois da lei Eusébio de Queiroz, é a Lei de Terra. A Lei de Terras, que é a primeira lei fundiária brasileira, que torna obsoleto o sistema de Seis Marias e estabelece a compra como única forma de obtenção de terras. Isto é, qualquer pessoa que tivesse uma terra devoluta, que é uma terra do governo, ela não teria propriedade pelo uso capião, ou seja, depois de determinado tempo. Qual que era o objetivo? Dificultar a compra e a posse de terra por pessoas pobres. Porque como eles estavam agora proibindo o tráfico de escravos, eles sabiam que eles iam ter que trazer imigrantes europeus, mas eles não queriam que esses imigrantes europeus tivessem suas próprias terras. Eles queriam que esses imigrantes europeus trabalhassem nas terras dos fazendeiros, para substituir a mão de obra dos escravos. É aí que a lei de terras estabelece a compra como única forma de obtenção, porque os imigrantes europeus que chegariam, é claro que eles viriam porque eles eram pobres, eles não tinham dinheiro para comprar terra. Com isso, eles seriam obrigados a trabalhar nas terras dos latifundiários brasileiros. Belezinha? Bom, em 1848, nós temos a Revolução Praieira. Gente, é a última da série de revoluções em Pernambuco. Pernambuco é a primeira capitania, depois a província e hoje o Estado brasileiro com mais tradição revolucionária, né? A gente lembra lá da insurreição pernambucana, você teve também a Guerra dos Mascates, tem a conspiração de Suassunas em 1801, tem a Revolução Pernambucana de 1817, tem a Confederação do Equador, que eu falei hoje, lá no primeiro reinado, né, em 1824, e tem a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, gente, se insere no contexto internacional da Primavera dos Povos, lá de 1848. A Terceira Revolução Francesa começa na Europa, se espalha, os ideais iluministas, liberais e tal, isso chega no Brasil.
Então você vai ter, aqui, ó, a Revolução Praieira em 1848. Tá? É chamado de praieira, gente, porque o jornal dos liberais de Pernambuco ficava na Rua da Praia. Então começou lá, por isso que era a Revolução Praieira, tá? O programa deles contemplava o quê? Liberdade de imprensa, garantida como direito, mas eles eram liberais, né? Sufrágio universal, entendeu? Controle nacional do comércio, ou seja, eles eram críticos, xenofóbicos até, tem um caráter até de crítica aos portugueses, de antagonismo com os portugueses, porque os portugueses controlavam o comércio de importação e exportação em Recife, tá? E é isso. Gente, eles não tiveram poderio suficiente para sustentar essa revolta e são reprimidos duramente pelas tropas do Rio de Janeiro, as tropas oficiais. Isso aqui não vai para frente. Gente, o café. Economia um pouquinho, vamos falar de economia. O café substitui em 1840, na década de 40, o açúcar como principal produto de exportação do Brasil, tá? Então, a partir do segundo reinado, o café, o Brasil passa a ganhar muito dinheiro com café, e surgiram duas elites cafeeiras, beleza, moçada? A primeira elite cafeira era do Rio de Janeiro, eram chamados barões do café, porque eles viviam ali no Rio de Janeiro, todos ficaram amigos do Dom Pedro, foi tudo ganhando título de nobreza, de barão, daí barões do café. Depois, surge a chamada burguesia cafeeira, que já é de São Paulo, gente, para ser mais exato, do oeste paulista. Era uma terra, a terra roxa, muito fértil, terras assim, que dava para expandir muito a produção. A burguesia cafeira tinha uma visão já mais empresarial, tá, gente? Lá em São Paulo e tudo mais. E eles vão se afastando de Dom Pedro gradativamente, porque eles não têm suas aspirações contempladas pelas elites imperiais. Por isso que a burguesia cafeira dá origem à primeira elite republicana no Brasil. Eles vão formar o Partido Republicano Paulista, que queria a proclamação da República e tudo mais. Aqui, ó, os barões de café eram no Rio de Janeiro, tá, gente? Muito amigos do imperador, todos ganhavam o título de barão, né? Ali, o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. A mão de obra era escrava. Só depois, gente, a partir da década de 70, que você tem uma renovação e uma substituição da mão de obra imigrante, especialmente italiana, de imigrantes italianos, que vão substituir a mão de obra escrava, tá? Mas até então era mão de obra escrava. A burguesia cafeira paulista. Aqui, gente, o oeste paulista. A produção cafeira começa no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, extravasa, né? Até chegar no oeste paulista. Beleza? Terra roxa, muito fértil, no oeste paulista. Bom, gente, nós tivemos ali, nos anos 50 e 60, antes de começar a Guerra do Paraguai, a chamada Era Mauá. A Era Mauá, gente, é justamente um período, é o primeiro surto industrial brasileiro, o primeiro surto manufatureiro brasileiro. O que levou a esse surto manufatureiro? Aliás, primeiro, por que chama Era Mauá? Por conta do principal empresário industrial dessa época, que é o Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Só que ele não era o único, tá, gente? Ele era um símbolo de uma época, um empresário dessa época industrial. Só que o que levou esse ambiente favorável ao surto industrial do Brasil, gente? Primeiro, a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, gente, ela vai criar uma barreira protecionista para os produtos brasileiros, que agora eles cobravam 30%, de 30% a 60% dos produtos que eram importados. Então o produto inglês entrava aqui no Brasil mais caro. Isso favorecia quem produzia aqui dentro. Então tem um efeito protecionista que favorece esse surto industrial. A Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico, proibiu o tráfico. Gente, a galera que tinha muita grana e investia essa grana no tráfico de escravos, não vai mais poder investir no tráfico de escravos. Então eles vão investir em outros ramos. Liberam capital valioso, que vai ser investido em grande parte em novos ramos como a manufatura. Então a Lei Eusébio de Queiroz favoreceu o deslocamento do capital que estava imobilizado no tráfico de escravos para outros setores. A própria lei de terras e o Código Comercial modernizam as leis brasileiras, né, gente? A lei de terras cria um mercado de terras, o Código Comercial cria a separação entre pessoa jurídica e pessoa física, né? Então cria a sociedade limitada, as empresas e tal, capital, aquela coisa, enfim. Tudo isso favoreceu. E a própria estabilidade interna, porque a gente tinha vencido ali as últimas rebeliões regenciais, em 45, né? O Farroupilhas, tinha sido encerrada a Revolução Praieira, então era um período de bastante estabilidade. Dom Pedro estava adulto, estava no auge, brutal, novo e tal, aquela coisa. Então, essa estabilidade política também favoreceu esse período de surto industrial. Em resumindo, fatores que explicam o dinamismo econômico do período. Tarifa Alves Branco, que vai funcionar como uma barreira protecionista para os produtos brasileiros. Lei Eusébio de Queiroz, que desloca a capital do tráfico de escravos para novas áreas, inclusive a manufatura. A lei de terras, o Código Comercial e a estabilidade política interna. Beleza? Moçada, questão Christie. Basicamente foi uma crise diplomática que o Brasil teve com o Reino Unido, e o Brasil ficou com as relações diplomáticas cortadas com a Inglaterra de 62 a 65. Basicamente por causa desse cara aqui, gente. William Douglas Christie, que era embaixador britânico no Brasil, tinha tido um naufrágio no litoral brasileiro, e os populares ficaram com a carga, gente. Roubaram a carga, gente. Imagina. Você acha que o povo vai ver aquela carga? Roubou. E aí o embaixador culpou o governo brasileiro e exigiu indenização. O Dom Pedro II disse que isso não era uma situação de Estado para o embaixador exigir indenização do Estado brasileiro, e ele, o imperador Dom Pedro II, solicitou explicações à Inglaterra. Ele transformou a coisa e mandou lá para a Inglaterra, né, e tal. Cortou relações diplomáticas com a Inglaterra e solicitou mediação internacional para um país terceiro. Os dois países escolheram como mediador para solucionar esse conflito o rei Leopoldo I da Bélgica, que vai analisar a situação e vai declarar o Brasil como vencedor. Vai falar, não, o Christie viajou, isso aí é uma questão normal, uma questão corriqueira, não é uma questão de Estado. A Inglaterra não tem direito de exigir indenização do Brasil por causa disso, e o Brasil está certo. E isso encerrou a questão Christie. Inclusive, por conta disso, o Brasil recebeu um pedido de desculpas formal por parte da Rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra, em 1865. E aí são retomadas as relações diplomáticas. Agora vamos partir para o encerramento do Segundo Reinado. Essa parte da crise do Segundo Reinado, né? Que vai de 64, ou seja, da Guerra do Paraguai a 89. Gente, a Guerra do Paraguai, basicamente, deixa eu colocar aqui uma pinha, envolve
De um lado, Brasil e seus aliados. O Brasil vai ficar aliado, vai ter como aliados Argentina e Uruguai. Do outro lado, Paraguai. Basicamente, a causa do conflito é o estuário do Rio da Prata, tá, gente? O Rio da Prata naquela época era a única forma de acesso que o Brasil tinha ao Mato Grosso. E o Paraguai, ele vai travar a passagem dos navios brasileiros ali. Em represália, a intervenção militar do Brasil no Uruguai. E aí começa o conflito. Vamos ver aqui basicamente o que aconteceu, gente. Aqui, ó. O Paraguai era governado nessa época por uma ditadura pessoal do Solano Lopes. Aqui, gente. Aqui o Brasil, aqui o Paraguai, aqui o Uruguai, aqui a Argentina. Os navios brasileiros, naquela época não existia estrada, nem rodovia, nem ferrovia, e muito menos avião, né, gente? O avião não tinha sido inventado ainda. Para chegar no Mato Grosso. Então o único jeito de chegar no Mato Grosso era passando pelo Rio da Prata. Então isso aqui era fundamental para manter a soberania brasileira no Rio da Prata. E aí o que aconteceu? Basicamente, deixa eu colocar aqui, ó. Basicamente, você tinha uma disputa no Uruguai entre dois partidos. O Partido Colorado, que era aliado dos brasileiros, e o Partido Blanco, que era aliado dos paraguaios. O Partido Blanco, do Aguirre, acabou chegando ao poder, sendo eleito presidente. Os gaúchos brasileiros, eles vão exigir uma intervenção do governo brasileiro. E o governo brasileiro, gente, atuava no Uruguai na segunda metade do século XIX como típico país imperialista. O que o governo vai fazer, o governo brasileiro? Vai invadir o Uruguai para tirar o partido que era anti-brasileiro. Credo, professor, tipo os Estados Unidos no Iraque em 2003. Meio isso. Então, o Brasil invade o Uruguai, tira o partido lá, Blanco, que era anti-brasileiro, e coloca o partido dos seus amigos, do Partido Colorado, do Venâncio Flores. Nesse meio termo, gente, os paraguaios eram aliados do presidente que foi retirado do poder, os blancos. Aí o Paraguai declara guerra ao Brasil. Diz que o Brasil tinha feito um ataque internacional ao aliado dele. O Brasil não leva a sério, não acha que é sério. O navio brasileiro levando o governador do Mato Grosso, está passando pelo Paraguai, o navio brasileiro é preso. E o governador do Brasil vai preso. Justificativa. O Brasil tinha invadido um país aliado do Paraguai, que era o Uruguai. E trocado o presidente, tirado o presidente que era amigo dos paraguaios, colocado um outro presidente que era amigo dos brasileiros. Aí o governador da província do Mato Grosso vai preso. Aí já é um ato de guerra, né, moçada? Começa o conflito. Inclusive, o governador brasileiro vai morrer na cadeia no Paraguai, tá? Começa a guerra. Próximo ato. O Paraguai invade e anexa facilmente o Mato Grosso. O que a gente está chamando de Mato Grosso, gente, é o que hoje é Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Tá bom? Por quê? Porque o Mato Grosso tinha, gente, nessa época, cerca de 1.000 soldados, enquanto o Paraguai tinha 30 mil soldados bem treinados, bem armados. O Brasil não foi pego de surpresa, jamais imaginou que o Paraguai invadir o Mato Grosso, né? Invadir. Aí começa o conflito pesado, viu, moçada? Eu não vou entrar em detalhes da guerra militar, da história militar, mas basicamente o Paraguai cruza o território da Argentina para invadir o Rio Grande do Sul. Nisso ele viola a soberania da Argentina, que faz aliança com o Brasil. No Uruguai, quem estava no poder no Uruguai era o aliado do Brasil, Venâncio Flores, que inclusive foi o Brasil que pôs lá. E aí os três países formam uma tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Aí, gente, os paraguaios, aí é só batalha, eles perdendo, batalha de Riachuelo, batalha de Tuiuti, os paraguaios vão sendo cada vez mais pressionados, é uma guerra longa, custosa, tá? E os paraguaios acabam sendo derrotados, mas a duras penas. Aqui, ó, o exército brasileiro, a gente contou com escravos, ex-escravos que foram libertos para atuar como combatentes na guerra. Um decreto do imperador de 1866. Só que quando eles voltavam da guerra, a família estava no tronco, olha aqui. Isso aqui é uma ilustração abolicionista da época. Ele voltava condecorado da guerra e a família estava no tronco. De Humaitá, Assunção, em 69, tomamos Assunção. Em 1870, Solano Lopes é morto na Batalha de Cerro Corá, Brasil. Tríplice aliança, né? Finalmente vence a guerra, comando do Duque de Caxias. Gente, uma guerra terrível, tá? Destruiu a economia brasileira. Lembra do surto industrial da Era Mauá? Foi para o espaço, porque o Brasil passou a ter inflação altíssima, crise econômica, estagnação, enfim. Ninguém dava conta mais de pagar os empréstimos, os empresários industriais estão toda a falência, inclusive o próprio Barão de Mauá, tá? Consequência da guerra do Paraguai, fortalecimento do exército, que agora a gente tinha feito uma guerra, precisou investir no exército. E o exército, gente, se torna uma instituição forte, profissional, eles eram heróis de guerra, e que eles iam procurar participar da política. Presta atenção nisso, que quem vai proclamar a República no Brasil é o exército. Positivismo, gente, ideologia autoritária, de origem francesa, cujo lema é ordem e progresso, que cresce muito entre os jovens oficiais do exército depois da Guerra do Paraguai. E isso gera forte instabilidade, tá, gente? Começa aí o republicanismo, o movimento republicano, vamos acabar com a monarquia. Em 1870 você tem o início do republicanismo como manifesto republicano, assinado, né, liderado por esse senhor aqui, o Quintino Bocaiúva. Em 1873 é fundado o Partido Republicano Paulista, que é um republicanismo mais elitizado, mais ligado aos cafeicultores paulistas, tá? E você tem o abolicionismo também nesse período, gente. A luta pelo fim da escravidão. Grandes líderes abolicionistas, né, gente? Joaquim Nabuco, José do Patrocínio. É uma luta grande, gente. Dura 20 anos, né? André Rebouças, né? Castro Alves, Rui Barbosa, Aristides Lobo. Tudo isso um grande movimento abolicionista. A primeira conquista abolicionista foi uma conquista bem frágil, cheia de problemas, que é a Lei do Ventre Livre, de 1871. Pela Lei do Ventre Livre, a ideia é de que os filhos das escravizadas nascessem livres. Só que na prática essa lei foi muito mal regulamentada, muito mal implementada, porque teria que indenizar os senhores para os filhos das escravizadas serem livres. Como não indenizou, os senhores de escravos continuaram utilizando a mão de obra deles. Então, na prática, não mudou muito. Foi uma lei bem porca. Foi a primeira conquista, mas foi muito mal feita.
A segunda conquista dos abolicionistas foi a lei dos sexagenários, lá de 1885, gente. Que a pessoa com acima de 60 anos, ela seria livre. Gente, que escravo conseguia chegar a 60 anos? Sendo que a expectativa de vida do Brasil era 42 anos. E ainda assim, tinha uma indenização, tinha uma pensão para quem chegasse a 60? Não. Então, assim, é uma outra lei fajuta, tá? E aí nós temos, finalmente, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Só que a Lei Áurea, gente, é uma lei mal feita também. Por quê? Ela aboliu a escravidão, mas ela não indenizou os escravos, ela não criou nenhuma política pública de integração social dos ex-escravos. Então, que ela perpetuou a questão do negro, a questão do racismo, a questão da desigualdade social linkada, vinculada à desigualdade, à questão racial no Brasil. Tá? A Lei Áurea. Beleza, moçada? Questão religiosa, não vou falar. Aí nós temos, por fim, a proclamação da República, acontecendo por um golpe militar de 15 de novembro de 1889. Os militares que vão tomar o poder, liderados pelo comandante das Forças Armadas Brasileiras, o Marechal Deodoro da Fonseca, foi um golpe militar, gente, contam com o apoio dos cafeicultores paulistas e de republicanistas históricos, como Quintino Bocaiúva. É a proclamação da República. Opa! Conseguimos terminar. A população não participou da proclamação da República, tá, gente? Como dizia o Aristides Lobo, o povo assistiu bestificado, vocês sem entender, a proclamação da República. Pronto, conseguimos a exposição. Passa um pouquinho do tempo que eu costumo usar, gente, que é até 7 horas, mas é porque vocês viram a proeza que a gente teve que realizar aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer alguma questão lá da nossa lista? Exercícios? Nossa, dá vontade de cantar aquela música. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting to the end. Vamos lá, gente. Conseguimos expor as questões principais de Império, Brasil Império, né? Vamos lá, gente. Vamos fazer as questões aqui. Aqui, ó, a questãozinha do Enem, gente. Vamos começar com a questãozinha do Enem. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais. Como se depreende? Vamos ver. Dos rumores. Vamos ver. Aliás, tem. Aqui, ó, texto referente à questão 1. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti, que é a Revolução Haitiana, né, gente, lá de 1790. Marinheiros e caiados. Todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Gente, caiado é uma referência a cal. Cal. Naquela época era uma forma muito comum de você pintar as paredes das casas, das habitações, era pintar com cal. Inclusive, até hoje no interior tem casa que é pintada assim. E é horrível, você encosta, você fica com a blusa toda suja. E um jeito dos abolicionistas e do movimento negro se referir aos brancos, de um jeito até pejorativo, é chamar eles de caiados. Ou seja, pintado com cal. Tá bom? Por isso é marinheiros e caiados. Aqui, gente. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando o seu desejo de mudança. É exatamente isso, moçada. É exatamente a correta. Existiam esses rumores, tanto que está ali no texto. B, da rejeição aos portugueses brancos, que significava a rejeição à metrópole. Não. Noite das Garrafadas é só em 1830. Você está falando da independência, 1822. C, do apoio aos escravos, que escravos e negros forros deram à monarquia. Não necessariamente, gente, nada a ver. D, do repúdio aos escravos, que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque eles representavam a elite branca opressora. Não tem nada a ver. E, da expulsão dos vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Não, não aconteceu isso não, tá? Vamos lá, vamos fazer a 18. Bruna Celes. Vamos fazer a 18. Quem não teve tempo de anotar, como a Isabelle, pega o meu resumo esquematizado, Isabela Andrade e demais. Pega lá, a Maria compartilhou com vocês. Não só os slides, eu coloquei o resumo esquematizado de primeiro reinado, de período regencial, de segundo reinado, justamente para vocês terem tempo de olhar com calma o meu resuminho esquematizado que eu deixei prontinho para vocês, tá bom? Belezinha, querido? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. O Tony está falando da 1? Tá. Vamos ver aqui, ó. O período da independência do Brasil, 1822, registra conflitos raciais como se depende do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a elite branca opressora. O erro aqui é dizer que os marinheiros representavam a elite branca opressora, porque a maior parte dos marinheiros eram pretos e pardos. Tá bom, Antônio? Ficou mais claro? Belezinha? Era um dos empregos mais manejados por pretos e pardos, era de marinheiro. Vamos fazer a 18? Hagamos la 18. Acá, ó. Questão referente também aqui do Enem. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos da Bahia, do ano de 1798, lá da Conjuração Baiana, hein, gente? Teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos. Iriam, inevitavelmente, ser interpretadas em termos raciais. É isso, gente. É porque é o seguinte, o século XVIII também foi conhecido como século das luzes, em que você tinha ali
as ideias iluministas. As ideias iluministas sendo incorporadas pelas elites brasileiras, pelas elites brancas brasileiras. Só que essas elites brancas começaram a se preocupar, especialmente com a Conjuração Baiana, porque os líderes da Conjuração Baiana, vocês se lembram, a gente já falou sobre isso, eram 4 homens negros livres, e que liam muito bem em português e em francês. E eles liam Jean-Jacques Rousseau, sabe, que é o iluminista defensor da igualdade, da democracia. É claro que esses 4 homens negros, num país com 2/3 de escravizados, iam interpretar os ideais iluministas de igualdade em termos raciais. E a galera percebeu isso. E aí já vem todo o medo, né? Meu Deus, e agora? O que será de nós? Se os escravos se rebelarem, né? Vamos ver aqui. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti, que foi a revolta dos escravos do Haiti, e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana, levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, 1822, parte da elite participou ativamente do processo no intuito do quê? A. Instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. Não, gente, não garantiram participação controlada de afro-brasileiros coisíssima nenhuma. As elites brasileiras do período da independência do Brasil, no primeiro reinado, depois do período regencial e até no segundo reinado, eram elites brancas. Eles excluíram a participação negra, tá? Como? Por meio do voto censitário. O voto era censitário, você tinha que comprovar renda. Então isso excluía quase a totalidade dos negros livres. E excluía, claro, a totalidade dos negros escravizados, que não eram considerados cidadãos. B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões. Não, gente. Um dos clamores da Conjuração Baiana era a abolição da escravidão. Infelizmente, as elites brasileiras não chegaram nem perto de querer atender esses clamores naquela época. Infelizmente. A B está errada também. C. Firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta inicialmente. Gente, alianças com lideranças escravas. Alguém já viu isso na história colonial e depois na história imperial brasileira? Os líderes brancos. Primeiro, liderança escrava. Os escravos, as lideranças das revoltas escravas eram duramente reprimidos com enforcamento, com morte, com prisão, com tortura. Não tinha nada disso. Então a C também está errada. D. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Isso é verdade. O que seria um teor libertário? De liberdade, gente, acabar com a escravidão. Então, impedir que o povo brasileiro utilizasse as ideias iluministas no seu sentido libertário, de crítica à escravidão. Então, D de dado é a nossa resposta correta. Vamos ver o que está errado na E. Rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente. Isso aqui na independência? Isolando politicamente o príncipe regente? Não, as elites brasileiras, gente, se aliaram ao príncipe regente, se aproximaram do príncipe regente, que vai liderar o processo de independência. Então, não, isolar politicamente o príncipe regente coisa nenhuma. As elites brasileiras vão se aliar ao príncipe regente, que é o Dom Pedro I. Então, essa é a D de doido. Belezinha, moçada? Ficou mais clara aí a nossa guia social? Beleza, moçada, hoje não deu tempo de fazer muitas questões, porque vocês viram a proeza que a gente teve que fazer, né? A gente teve que falar de todo o período imperial. Então, a sugestão que eu dou para vocês: peguem os meus resumos esquematizados, dá uma olhadinha nos resumos esquematizados para ter mais clareza, para fazer as questões. Pode me perguntar, eu estou sempre à disposição. Os alunos que já me acharam nas redes sociais sabem que eu estou sempre à disposição, respondendo questões, auxiliando, tá bom? Bons estudos, beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.